Prezadas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe, Maria Santíssima. A primeira leitura traz a vocação de Jeremias. Jeremias, como todos nós, foi conhecido desde o ventre materno e foi designado para uma missão. A missão de Jeremias é comunicar aos reis, aos príncipes, aos sacerdotes e ao povo coisas nem sempre agradáveis. Por isso, ele vai ter que ser forte, mas Deus lhe dará essa força. Ele será como uma cidade fortificada, uma coluna de ferro, um muro de bronze. Farão guerra contra ele, Jeremias, mas não prevalecerão, porque esta palavra é recorrente na Bíblia. Eu estou contigo para defender-te. A presença de Deus no profeta dá a ele segurança. O profeta havia se esquivado: Senhor, eu sou apenas uma criança. Mas Deus disse: eu coloco a minha palavra na tua boca, e tu falarás aquilo que eu quiser que fale. E aí o profeta vai. Como esse profeta teve que enfrentar oposições, como ele sofreu por causa da verdade. Ele era chamado para arrancar, construir, plantar, mas esse arrancar dói. E o povo que não estava disposto a ouvir palavras duras, mas apenas suaves, tanto maltratou esse profeta. A segunda leitura fala sobre a caridade. De todos os dons, falar línguas, interpretá-las, curar doentes, ter a ciência das coisas do alto, até mesmo o dom da fé em grau extraordinário, é nada se não tiver a caridade. Quem fala isso é o apóstolo São Paulo aos Coríntios, depois de ter falado da diversidade de carismas, no capítulo 12. Agora estamos no capítulo 13, ele fala sobre a caridade, que é um caminho mais elevado, incomparavelmente superior, do que a busca de dons específicos. Eu quero falar em línguas, eu quero ter o dom da ciência, eu quero interpretar. Sem caridade isso nada vale. Se eu falasse todas as línguas, as dos homens e as dos anjos, se eu não tivesse caridade, o que seria a minha língua? A minha língua seria como um sino, que faz barulho, mas é oca por dentro. Se eu tivesse o dom da profecia, se eu conhecesse todos os mistérios de toda a ciência, se eu tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, mas não tivesse a caridade, eu não seria nada. Se eu gastasse todos os meus bens para o sustento dos pobres, o que é uma coisa maravilhosa, se eu entregasse meu corpo para ser queimado como mortificação, mas se eu não tivesse caridade, isso de nada me serviria. Quem é esta caridade, sem a qual nada vale? Esta caridade é o amor de Deus, é o amor dado por Deus, que nos leva a amá-lo sobre todas as coisas e ao próximo por amor dele. Esta é a caridade. A caridade é sobrenatural, portanto, ela não é simples filantropia. Agora vem uma descrição da caridade. Qual é o primeiro atributo da caridade? Nesta lista aqui, para nossa vergonha, a caridade é paciente. Você ama? Suporta. Ser paciente se tu queres ser caridoso. A caridade é paciente, a caridade é benigna. Ela quer o bem. Não é invejosa, ela não se entristece com o bem do outro, mas se alegra. Não é vaidosa, não se ensoberbece, não se irrita, nem guarda rancor. Não se alegra com a iniquidade, mas se alegra com a verdade. Tudo suporta. Mais uma vez, o que ele havia falado, a caridade é paciente. A caridade, tudo suporta. Eu não suporto mais. Sinal de falta de caridade. Desculpa tudo, crê tudo, espera tudo. A caridade jamais passará. Assim como Deus não passa, a caridade não passa. Deus é caridade. Ou, em outra tradução, Deus é amor. As profecias que os coríntios desejam tanto desaparecerão. As línguas cessarão. A ciência desaparecerá. Como assim? Porque elas são imperfeitas. E quando vem o que é perfeito, o que é imperfeito desaparece. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Mas depois que me tornei adulto, rejeitei aquilo que era da criança. Enquanto você é criança, você tem certas ações e certas preferências que são próprias da criança. Quando você cresce, aquilo que era infantil desaparece.
porque você se tornou perfeito. Em vez de balbuciar, você fala. Em vez de dizer papá, mamã, você fala palavras articuladas. É um desenvolvimento. O que era imperfeito desapareceu. Agora nós vemos a Deus num espelho, confusamente. Mas então veremos face a face. Os espelhos de antigamente eram foscos. Por isso não dava para ver com perfeição a imagem. Mas então veremos face a face. Essa é a nossa esperança, de ver a Deus como Ele é. E não através das criaturas. Nós vemos a Deus hoje refletido nas suas obras. Nós vemos o vento forte e entendemos, Deus que criou o vento é fortíssimo. Nós vemos a natureza bela, dizemos, Deus é belíssimo. Nós vemos o mundo todo ordenado, entendemos, Deus é sapientíssimo, mas é um reflexo. Nós não vemos a Deus face a face. Mas quando nós virmos a Deus face a face, não será mais preciso vê-lo de maneira indireta, como agora. Agora eu conheço de modo imperfeito, mas então eu conhecerei como sou conhecido. Por enquanto permanecem estas três coisas, fé, esperança e caridade, mas a maior delas é a caridade. A fé é provisória, a esperança também, a caridade não. A fé existe aqui. A fé é a adesão da inteligência àquilo que não se vê, por causa da autoridade de quem a revelou. Como eu não vejo, eu creio. Mas se no céu eu vir, não haverá lugar para a fé. A fé será substituída pela visão. No céu, ninguém crê. No céu, todos veem. Aqui na terra, enquanto nós ainda não abraçamos a Deus, nós estamos esperando. Mas lá no céu, quando nós abraçarmos a Deus, não esperaremos mais. No céu, a esperança será substituída pelo encontro com Deus. Fé e esperança são provisórias. A caridade não. A caridade que nós fizermos aqui é a mesma que permanecerá para sempre no céu. E esta é a excelência da caridade. Como é grande a caridade! Só ela vale. E as outras coisas sem ela nada valem. Destas três, fé, esperança e caridade, qual é a última que morre? É a esperança. A esperança é a última que morre. Quem morre primeiro? Quem morre primeiro é a caridade. Quando você perde a caridade? Quando comete um pecado mortal. Perdeu o que há de mais precioso, a caridade, mas conserva ainda a fé e a esperança. Por causa da fé e da esperança que você conserva, você procura um padre para se confessar. E quando se confessa, readquire a caridade. Um pecado mortal sempre destrói a caridade, mas pode ser que o pecado também destrua a fé. Um pecado de heresia, incredulidade, dúvida. Então, pode ser que um pecado, além de destruir a caridade, destrua a fé. Falta destruir a esperança. A pessoa que não ama nem crê, ela pode pensar assim, Senhor, nem sei se Tu existes, mas hipoteticamente, se Tu existes, ajuda-me, porque essa pessoa ainda tem algo chamado esperança. Mas quando você perde a esperança, não há nada mais a perder. Por isso, naquele livro, A Divina Comédia de Dante, está escrito na porta do inferno, deixai aqui toda a esperança, vós que por aqui entrais. O inferno é o lugar dos desesperados. Nós que não estamos no inferno, temos esperança, temos fé, e se estamos em estados de graça, temos caridade. O dinheiro que você gasta para ajudar alguém desaparece, mas a caridade não passa jamais. Que coisa maravilhosa, não é? Pensar que você está semeando a eternidade até nos serviços mais humildes e corriqueiros, domésticos. Tudo que você fizer por amor permanece para sempre. O Evangelho hoje apresenta Nosso Senhor visitando a cidade em que ele fora criado, Nazaré. Ele, já vimos no domingo passado, foi fazer a leitura na sinagoga e deram-lhe o livro do profeta Isaías. E ele leu uma passagem em que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. E termina dizendo: hoje se cumpriu esta escritura que acabaste de ouvir. Quer dizer, o Espírito do Senhor está sobre ele, Jesus. Ele foi ungido para bom entendedor. Ele é o Messias. As pessoas ficam maravilhadas nas palavras cheias de graça que saem dos seus lábios. Porém perguntam, de onde vem isso tudo? Ele não é o filho do carpinteiro? Nós o conhecemos. Como é que ele vem aqui nos ensinar? E Jesus então replica: sem dúvida vós me aplicareis o provérbio, médico, cura-te a ti mesmo. Faze aqui na tua pátria, em Nazaré, os milagres que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. Porém,
nenhum profeta é bem recebido em sua terra. E Jesus dá 2 exemplos, Elias e Eliseu. Elias foi enviado à viúva de Sarepta, na Sidônia, e não a muitas outras viúvas que existiam em Israel. Eliseu, discípulo de Elias, curou Naamã, um estrangeiro sírio, que era leproso, embora houvesse muitos outros leprosos em Israel. E quando os que estavam na sinagoga ouviram estas palavras, ficaram furiosos e quiseram precipitá-lo morro abaixo, mas não era chegada a hora. E Jesus passou tranquilamente no meio deles. Por que essa rejeição do profeta da nossa casa? Porque nós estamos acostumados às coisas de fora, às coisas extraordinárias. O santo de casa não faz milagre. E, de fato, Jesus não pôde fazer milagre na sua terra porque os seus compatriotas não creram nele. Como é que eu posso crer que esta criancinha aqui, a quem eu dei de mamar, vai agora me ensinar coisas de Deus? Como é que eu posso aceitar que este menino, que eu vi brincar quando era criança, agora ele é um padre, ele perdoa pecados, ele celebra o sacrifício eucarístico? Que isso? E ele fala com autoridade? Ele ensina coisas que eu não gostaria de ouvir? Embora os profetas de Israel tenham sido, de um modo geral, rejeitados pelo povo, eles cumpriram a sua missão. E nós, mesmo sabendo que ser profeta é difícil, não devemos deixar de profetizar. O mundo não pode viver sem profetas. Profeta é aquele que fala em nome de Deus. Você profetiza por palavras, mas também pelo exemplo, porque a palavra tem força quando ela é acompanhada pela vida. E nós, quando fomos batizados, participamos de Cristo como sacerdote, profeta e rei. Todos nós temos uma missão profética. É a missão de anunciar a verdade, de corrigir o erro. Será que não vale a pena ser profeta? Jesus não manda nada de inútil. Na última ceia, ele disse aos apóstolos: lembrai-vos do que eu falei. O discípulo não é maior que o mestre. Se me perseguiram, perseguirão também a vós. Se guardaram a minha palavra, guardarão também a vossa. Esse versículo é impressionante. No meio de perseguições, Jesus fala de que alguns ouviram a palavra dele e ouvirão a palavra dos apóstolos. Podem parecer uma minoria, pode parecer quase nada, mas alguns vão ouvir o que nós falarmos em nome dele. Isso já é para se festejar. Haverá alegria no céu por uma única ovelha perdida que se recupera, por um único pecador que se converte. Se ele diz que ouvirão no plural, guardarão no plural a vossa palavra, haverá alguns que guardarão, não apenas um. Por isso não devemos deixar de profetizar. Temos que ser do contra, remando contra a maré, fazendo aquilo que o mundo não gosta, porque nós não somos do mundo. Mas devemos ser do contra por amor, não é pelo prazer de contrariar. Para fazer com que aqueles que estão errados conheçam a verdade, que aqueles que não amam aprendam o que é amar e possam receber a caridade. Então, devemos ser profetas, mas devemos também prestar atenção aos profetas que Deus nos deu. Os profetas que Deus nos deu costumam estar bem próximos de nós. Às vezes é a minha mãe, que está me puxando a orelha, me dando um conselho. Às vezes é o meu bispo, às vezes é um colega meu do sacerdócio. E eu erraria se eu quisesse buscar profetas mais distantes e mais famosos. Deus costuma falar para as pessoas mais próximas de nós. Vamos ouvir. Às vezes ele fala através de uma criança. Você ouve de uma criança a palavra de sabedoria tão grande. De onde você aprendeu isso? Eu sei, mamãe. Sabe porque Deus falou a ela. E falou para que você ouça e ponha em prática. Então devemos ter um cuidado imenso, de não rejeitar os que são de casa, os que são da nossa carne, só porque são de casa, só porque são nossos parentes. Deus escolhe a quem Ele quer. Nem sempre são os mais bonitos, os mais famosos, mas são os que Ele escolheu. E é ouvindo os seus profetas que nós nos converteremos e teremos condição de sermos profetas para os outros também. Que Maria Santíssima, tão solícita em ouvir a palavra de Deus e pô-la em prática, nos faça entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E nossa Mãe, Maria Santíssima.